Olá, meus alunos. Vamos ver aqui um exercício. Resolva o sistema pela regra de Cramer. Aí tem um sistema aí, 3×3, né? 3 equações e 3 incógnitas, x, y, z. E as incógnitas, elas estão todas no denominador. Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos seguir, né, essa sugestão aqui, para que a gente use, onde tiver 1 sobre x, x', tá? Então eu vou substituir, só que eu estou vendo aqui que tem alguns números diferentes de 1 no numerador. Por exemplo, na primeira equação tem o 2 e na terceira equação tem o 3. Aí como que ficaria isso, né? O que seria o 2 sobre x? O 2 sobre x seria 1 sobre x mais 1 sobre x, certo? Isso dá 2 sobre x, né? Porque daí os denominadores são iguais, a gente repete o denominador e soma só o numerador, tá? Então, o 2 sobre x, né? Ele vai ser o x' mais o x', certo? E isso aqui dá 2x'. E, analogamente, né, o 3 sobre x aqui, olha, ele vai ser 3x', certo? Então, o meu sistema, ele ficará assim, depois de eu seguir essas sugestões aí. O 2 sobre x, né, na primeira equação, o 2 sobre x vai ficar 2x', menos, aí 1 sobre y aqui, olha, 1 sobre y. 1 sobre y ele está pedindo para colocar y', tá vendo? Então, vai ficar y' mais 1 sobre z, ou seja, z', igual a menos 1. Embaixo tá facinho, ó, x' mais y' mais z' igual a 0. E na última vai ficar 3x' menos 2y' mais z' igual a 4. E aí, como eu vou resolver por Cramer, né? Então, a gente vai calcular primeiro o determinante. Aí depois, para a gente achar o x, nós vamos calcular dx sobre d. O y vai ser dy sobre d. E o z vai ser dz sobre d. Então, primeiro eu vou ter que calcular o d, né? O determinante. Então, o determinante, eu coloco só os coeficientes, né? Então, os coeficientes de x' vão ser o 2, o 1 e o 3. Do y serão menos 1, 1 e menos 2. E do z, 1, 1 e 1. Aí, pela regra de Sarros, aqui eu repito as duas primeiras colunas, né? As duas colunas da esquerda. Aí, vou multiplicar agora as diagonais principais. Então, vai ficar 2 vezes 1 vezes 1, 2. Mais, aí, menos 1 vezes 1 vezes 3, dá menos 3, né? Aqui, 1 vezes 1 vezes menos 2, menos 2. E vou multiplicar agora as diagonais secundárias. Então, eu já ponho um menos aqui, já abro um parênteses. E as secundárias, olha, vão ser essas 3 diagonais aqui. Então, a primeira aqui, ó, 1 vezes 1 vezes 3 dá 3. Aí, mais 2 vezes 1 vezes menos 2 dá menos 4. Mais 1 vezes 1 vezes menos 1, menos 1. Então, vai dar menos 1 aqui, né? Eu vou pôr direto aqui. Aí, o determinante, então, vai ficar 2 menos 3 menos 2. Lá dentro do parênteses, ó, vai ficar 3 menos 4 menos 1. Então, 2 menos 3 menos 2 dá menos 3, né? Que aqui dá menos 1, menos 2 dá menos 3. E lá dentro do parênteses, ó, 3 menos 4 menos 1, 3 menos 5 dá menos 2, né? Esse menos com menos vira mais. Então, fica menos 3 mais 2, que é igual a menos 1. Tá? Então, o determinante deu menos 1. Então, na hora que eu for calcular o x, olha, já vou colocar o menos 1 aqui embaixo para calcular o y', né? X', y'. Eu vou colocar o menos 1 aqui embaixo e o z', eu também vou colocar o menos 1 aqui embaixo.
Então, já calculei o determinante, deu menos 1. Agora eu vou apagar aqui, né, porque não vai caber meus cálculos, vou calcular o dx. Então, o dx, eu vou substituir nessa coluna do x aqui, né, do x', os termos independentes, né, eu vou substituir aqui os coeficientes do x' pelos termos independentes, ou seja, no lugar do x', dos coeficientes do x', eu vou colocar o menos 1, o 0 e o 4. O y e o z repete normalmente, então vai ficar menos 1, 1 e menos 2. A coluna do z, 1, 1 e 1. E seguindo a regra de Sarros, eu vou repetir as duas colunas da esquerda, né? Aí, vamos calcular os produtos aqui da diagonal principal. Essa primeira diagonal aqui, então eu tenho aqui menos 1, aí menos 1 vezes 4 dá menos 4, aqui dá 0, né? Nem precisaria colocar, aí eu já ponho menos aqui, e vou calcular a diagonal principal agora, as secundárias. A última aqui vai dar 0 também, tá vendo? Nem vou colocar ela. Aí a primeira aqui dá 4 e a segunda aqui dá 2, né? Menos 1 vezes menos 2 dá 2 e a última dá 0, nem vou colocar. Então vai ficar menos 5 menos 6 aqui dentro do parênteses, tá vendo? Então dá menos 11. Então o dx deu menos 11. Então olha, eu venho e substituo aqui. Onde está o dx, eu ponho menos 11. E já achei o valor de x', tá vendo? O x' vai ser 11, né? Porque menos 11 dividido por menos 1 dá 11. Já achei o valor de x', tá? Agora vamos calcular o dy. Ó, o dy, eu vou repetir, vou pegar a coluna do x' primeiro, né? Os coeficientes são 2, 1 e 3. Na coluna do y', eu vou substituir pelos termos independentes. Então vai ficar menos 1, 0 e 4. Aqui na terceira coluna do z' vai ser 1, 1 e 1. E aqui repete as duas primeiras colunas. Aí pela regra de Sarros agora eu vou multiplicar as diagonais principais primeiro. Então a primeira aqui dá 0, né? 2 vezes 0 vezes 1. Menos 1 vezes 1 vezes 3 dá menos 3. A terceira aqui dá 4. Aí põe o menos aqui, parênteses. A primeira diagonal secundária aqui, então vai ficar 0. Aqui a segunda dá 8, né? 4 vezes 1 vezes 2 dá 8. E a terceira dá menos 1. Então, 0 menos 3 mais 4 dá 1 positivo, menos, lá dentro do parênteses dá 7. Então, vou colocar 1 menos 7, que dá menos 6. Então, o dy deu menos 6. Então, eu já posso colocar ali no lugar do dy o menos 6, e com isso eu já sei o valor de y', que vai dar 6, né? Que menos 6 dividido por menos 1 dá 6. Aí falta o z' agora, que eu vou obter calculando o dz. Então, olha, repete ali os coeficientes do x, né? Então, 2, 1 e 3. Aí, os coeficientes do y são menos 1, 1 e menos 2. E onde está os coeficientes do z, né? 1, 1 e 1, eu vou substituir pelos termos independentes, que são menos 1, 0 e 4. Pela regra de Sarros, repete aqui as duas primeiras colunas e vou calcular o dz. dz, pegando aqui as diagonais principais, ó, tá vendo que a segunda aqui vai dar 0, ó. Tem 0 ali no meio, vai dar 0, né? Então, 2 vezes 1 vezes 4 dá 8, mais 0, aqui dá mais 2. Né? Menos 1 vezes menos 2 dá mais 2. Menos, abre parênteses, agora as secundárias, ó. A segunda vai dar 0 de novo. Então, menos 1 vezes 3 dá menos 3. Mais 0. Nem preciso colocar, né? Vai dar 0 mesmo. E aqui 4 vezes 1 vezes menos 1, menos 4. Então, 8 mais 2 dá 10. Menos, lá dentro do parênteses dá menos 7, tá vendo? Esse menos com menos vai ficar mais, né? Então, vai ficar 10 mais 7, que é igual a 17. 17 positivo. Aí eu vou substituir lá no dz aqui, ó. E o z' vai ser menos 17. Porque 17 dividido por menos 1 dá menos 17. Só que ainda não acabou, né? Porque eu a solução aqui do sistema não é achar x', y' e z', é achar x, y e z. Então, achei o valor de x', y',
x' deu 11. E o que era o x', né? Seguindo aqui, olha, o x' era 1 sobre x. Então, para eu achar o valor de x, eu vou desfazer, né, aquela substituição que eu fiz, que foi chamar o 1 sobre x de x', né? Então, o 1 sobre x vai voltar a ser o 11 ali, né? Vou substituir no lugar do x', eu vou pôr o 11, ó. Põe 1 aqui se eu quiser, vira uma regra de 3, tá vendo? Então, você multiplica cruzado aqui, ó, dá 11 vezes x dá 11x igual 1 vezes 1, 1. E aí, olha quanto que vai dar o x. 1 sobre 11. Então, o x' é o inverso do x, né? Então, o x vai ser o inverso do x', né? Lógico. Então, se o x' deu 11, lá o x deu 1 sobre 11. Então, já dá para eu ver que o y vai ser o inverso do y'. Né? Se o y' aqui, ó, deu 6, então o y vai dar 1/6. E o z, né, eu vejo aqui que o z' deu menos 17, então o z' vai dar menos 1 sobre 17, certo? É só eu fazer os cálculos como eu fiz aqui no x, tá? Que ele vai ser o inverso, né? É só, o inverso é um 1 dividido por ele mesmo ali, tá certo? Então, esse daqui, essa é a solução do sistema, tá? Então, a solução vai ser aqui o 1/11, 1/6 e menos 1/17. Certo? Espero que tenha entendido aí. Um grande abraço.